Um abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está todos os dias aqui comigo, conversando sobre Botafogo, batendo aquele papo, trocando aquela ideia. E você que está aqui pela primeira vez, não conhecia o canal, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Meu nome é Moisés Domingues. Vou deixar você um convite para você se inscrever. Se inscreva nesse canal, ative as notificações para dessa forma você ser notificado pelo YouTube, ser avisado na hora que tiver vídeo novo aqui no canal. Todos os dias estamos no ar conversando sobre o Botafogo e como não poderia ser diferente, vamos conversar aqui sobre um assunto um tanto quanto desagradável. Eu não falei sobre isso logo quando essas notícias, né, começaram a repercutir em relação a esses atrasos, supostos atrasos em pagamentos de premiações, fundo de garantia, 13º, que está sendo noticiado. Quem trouxe em primeira mão foi a jornalista Joana de Assis. Eu esperei um pouco mais para falar sobre isso, porque eu também não quero ficar sempre falando o mesmo assunto. Então, por isso, eu não falei sobre isso logo quando a notícia surgiu, esperei um pouco mais de tempo, e então resolvi falar sobre isso agora, até porque eu esperei também um posicionamento do Botafogo e também novas notícias. Bom, primeiro falando do posicionamento do Botafogo, o Botafogo disse que o salário está em dia. Vocês sabem disso, né? Vocês acompanham o Botafogo, vocês sabem o que o Botafogo disse. Então não vou ficar dando em detalhes aqui, mas resumindo, o Botafogo, sobre essas notícias, ele disse sobre as premiações, né, dos títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, ele fala ali, né, das datas, porque há sim uma burocracia, final de ano, datas comemorativas, muitos setores não trabalham, então o pagamento foi feito à CBF no dia 20 de dezembro e dia 27 chegou ao Botafogo esses valores. Então, o Botafogo deu um prazo de até 20 dias úteis esse dinheiro chegar aos jogadores, o dinheiro das premiações. O Botafogo faz questão de dizer que salários estão em dia, que a única questão, que há um pequeno atraso, é nas premiações. É o que diz o Botafogo e eu acredito. Eu acredito. E de verdade, cara, eu não vejo muito problema nisso. Se tratando de futebol brasileiro, se tratando de toda essa questão burocrática, fim de ano, não é um valor pequeno, é um valor muito grande. Essas transações são sim um pouco mais demoradas. O Botafogo já deu um prazo visando toda essa questão, então eu não vejo muito problema nisso. Eu não vejo de verdade problema nisso, não. E aí, falando do que a Joana de Assis falou. Ela falou em 2 ou 3 momentos em relação a isso e ela foi trazendo novas informações. E ela, recentemente, hoje, sexta-feira, no programa Redação Sport TV, ela dá uma resposta à nota emitida pelo Botafogo, dizendo que outros jogadores também entraram em contato com ela. A primeira informação que ela tinha dito era que tinha vindo de jogadores que haviam feito parte do elenco. Jogadores que haviam saído. Agora ela traz a atualização dizendo que jogadores do time titular, lideranças do elenco. Ela fala com todas as letras. Ela não fala que são empresários. Ela não fala que foram somente jogadores que já saíram. Porque ela falou isso em resposta ao que foi dito pelo Botafogo, né? Pelo presidente. E o presidente do Botafogo, ele falou que isso é fake news e que estão tentando tumultuar o ambiente. E ela, em resposta, fala que não é fake news, fala que o jornalismo foi feito com responsabilidade, que é apuração. Ela diz que são jogadores do time titular, lideranças. Então, não são jogadores
somente jogadores que saíram. Então, tem jogadores, sim, que saíram, que cobram não só premiação, mas que, segundo ela, com fontes, sendo os próprios jogadores, parte de 13º atrasado e parte de férias atrasadas. Então, ela diz, com todas as letras, que algumas lideranças estão ameaçando não se reapresentarem dia 14 se o pagamento de tudo que está em atraso não foi feito até dia 13. O prazo que o Botafogo deu é até dia 17. 20 dias úteis, a partir de quando o pagamento das premiações foram feitas a Botafogo, dá dia 17. Então esse é o prazo que o Botafogo deu. Segundo ela, os jogadores não aceitaram e quer até o dia 13, e se isso não acontecer, eles não vão se reapresentarem dia 14. Agora, o que eu penso disso tudo? Eu, torcedor do Botafogo. A partir do momento que ela, que é jornalista de uma grande mídia esportiva, ela diz que jogadores disseram isso para ela, mandaram mensagem para ela, que jogadores mandaram mensagem em grupos, onde também tem o Tairo Arruda fazendo essas cobranças, e ela, em contrapartida, diz que não vai revelar os nomes, porque eu sei que tem ali uma lei de sigilo, né? De que fontes não são reveladas quando uma informação é dada em primeira mão. Ela realmente não tem obrigação, mas quando ela fala isso, em contrapartida, o Botafogo diz que o que só está em atraso são premiações, meio que o Botafogo contradiz o que ela disse e ela fala algo completamente diferente. Algo que eu considero até sério. Não pelo Botafogo em si. Porque atrasar, cara, de verdade, atrasar um pouco... eu não vou ficar aqui também fazendo a tempestade em copo d'água. Pelo amor de Deus, cara, é isso que a mídia já faz, é isso que as torcidas de rivais já fazem, dizendo que o Botafogo é caloteiro, pondo em xeque o trabalho da SAF. Eu não vejo necessidade de fazer isso, cara, de verdade. Até porque eu não vejo que é assim. Tá em atraso? Beleza. Vai pagar? Não vai demorar para pagar? Ponto. Agora, é claro, se for uma dívida que o Botafogo faz e fica botando para frente, fica empurrando com a barriga, não querendo pagar, que o Botafogo, cara, faz parte de uma rede multiclubes. E tem dinheiro. Então, não pagar porque simplesmente está empurrando com a barriga, aí sim eu não concordo. Mas nesse caso específico, o ponto é os jogadores, cara. Porque eu tô vendo algo muito sério nisso. Como eu estava falando, né, dela não informar as fontes, fica um ar de jornalismo tendencioso, com meias verdades. Pode até ter algo ali vindo de empresário, de jogador que já saiu e que realmente está puto porque por conta desse pequeno atraso, e aí fica entrando em contato com jogadores, lideranças, né, do atual elenco, e aí junta meias verdades com meias mentiras. E soa como uma fofoca, como algo que não tem muita credibilidade. Então, ela quer passar credibilidade na apuração que ela fez? Diga quais são os jogadores e prova que o que ela está falando é verdade, meu amigo. Ponto. Ponto, porque ela fica defendendo o tal jornalismo que ela faz, jurando que o que ela está falando é verdade, mas ela não prova. Ela só diz que apurou, que recebeu informações, mas cadê a prova disso tudo? Ela não é obrigada a passar, mas beleza, cara, e aí? Fica isso em aberto.
Fica algo ridículo. Então, o que eu acho que o Botafogo deveria fazer? Se realmente não tem nenhuma verdade nisso, mande mensagem para ela e fala: Joana, quem são os jogadores? A gente só quer que você dê os nomes dos jogadores, porque aqui ninguém está ameaçando não se reapresentar. Aqui todos garantem que vão se reapresentar dia 14, todos garantem que aceitaram o prazo dado pela diretoria do Botafogo, dos pagamentos serem feitos até dia 17. Então, quem foram os jogadores que disseram tudo isso? Quem são os jogadores que estão ameaçando isso? Que estão exigindo que o prazo seja até dia 13? Dê os nomes. E aí vamos aguardar o posicionamento dela. Porque se ela ficar, não vou informar, então perde completamente a credibilidade do que ela está falando. Então vamos aguardar. Vamos aguardar o dia 14. O que eu acho? Que todos os jogadores estarão lá. Eu acho realmente isso. Que normalmente eles irão se reapresentar. Agora, mesmo que isso esteja acontecendo, por isso, cara, é que eu falo que esses nomes têm que vir à tona, se realmente é verdade, porque a torcida precisa saber. Porque eu, como torcedor do Botafogo, vou querer saber qual jogador do time que foi campeão de quase tudo na temporada está ameaçando não se representar porque o prazo para o pagamento de premiações está um pouco atrasado. Ou um resíduo ali de férias 13º, porque o salário está em dia. E eles ganham muito bem. Eles ganham uma fortuna. Então, se realmente tem jogadores com essa condição, esses jogadores não podem fazer parte mais do elenco. Tem que treinar em separado. O Botafogo tem que negociar, tem que se desfazer dessas ervas daninhas. Porque eu não quero no meu time jogador que, depois de ter ganhado títulos expressivos, estão ameaçando não se reapresentarem porque o prazo para os pagamentos está um pouquinho atrasado. Meu amigo, jogadores que até então não haviam ganhado nada na vida, jogadores que o Botafogo mostrou para o mundo, jogadores que com certeza adquiriram muita visibilidade, a gente precisa saber quem são esses nomes, se realmente isso é verdade. Agora, de momento sensacionalismo, pode haver meias verdades misturado com mentiras inteiras, e a gente vai aguardar. É esse meu posicionamento, pessoal. Então, cara, eu não vejo problema nenhum, de verdade, se realmente houve algum pequeno atraso ali, Botafogo vai pagar na data que ele deu prazo, que eu acredito que realmente vai. Agora, a questão dos jogadores estarem fazendo isso, a gente precisa saber se realmente é verdade ou não. Então vamos aguardar, as próximas notícias vão surgir e a verdade que virá à tona, beleza? Então é isso, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês. Esse canal aqui é um canal aberto para vocês darem a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando disso. Se discordam de mim, se estou vendo de uma maneira errada, sinta-se à vontade de discordar. Aqui é um canal aberto, a gente debate mesmo, a gente discorda, a gente concorda, enfim. Aqui não tem filtro. Então, no mais, eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.